Boa noite, amigos da Live com Erlanger. Hoje nós temos uma autoridade, o governador de São Paulo. Eu estou entrando um pouquinho mais cedo, ele vai entrar daqui um pouco, para dar tempo das pessoas irem entrando, porque ele está com tempo limitado e como leva algum tempo as pessoas entrarem, então eu já estou abrindo mais cedo para ir ganhando o público, mas ele vai entrar dentro de 3 minutos. Boa noite a todos que me cumprimentam. Live com Erlanger insistentemente caminhando, estamos nos aproximando para a live de número 100 e hoje é uma entrevista especial. Nós vamos falar com o governador de São Paulo. Não está bem nas pesquisas, mas é certamente um presidenciável de peso. Ele tem uma série de barreiras aí para conquistar. Foi uma dificuldade enorme para marcar com ele, compreensivelmente. Ele tem um tempo limitado. E a minha ideia, as pessoas estão perguntando, eu estou tentando fazer com o Lula já. Oi, Clara. Que coisa linda a cura. Nossa, mãe. Enfim, deixa eu cuidar aqui da live. Estou tentando há um tempão fazer com o Lula. O Lula era uma pessoa que, quando era jornalista, eu tinha muito acesso a ele. Não estou conseguindo. Acho que como eu estou fora de um veículo de grande peso, ele está com outras prioridades. Estou tentando com o Eduardo Leite também, estou tentando com vários outros políticos, uns consigo, outros não consigo. E o governador finalmente, gentilmente, arrumou esse espaço para falar aqui na live com Erlanger. Vamos aguardar, ele deve estar entrando em alguns minutos. Como eu tenho dito e repetindo, você pode ter qualquer crítica em relação a ele, mas a história vai ter que reconhecer que a vacinação no Brasil... Oi, Pris. Que a vacinação no Brasil começou graças ao Dória e não de uma maneira tranquila, enfrentando o governo federal. Esse mérito não pode ser tirado dele. Qual é a pauta? Você vai ver, vou fazer uma série de perguntas. É Instagram do Jesus? Se fosse Jesus, já saberia qual é a pauta. A pauta você verá em seguida, mas eu estava comentando que era uma coisa meio... Qualquer que tenha sido a motivação dele, eu particularmente achava, vários outros jornalistas e analistas políticos, que o cara responsável por ter estancado uma das maiores tragédias, não só são incontáveis as mortes que foram provocadas pelo atraso da vacina, como também são incontáveis as mortes que foram evitadas com a chegada da vacina. No entanto, esse ato dele, que é um ato extremamente humanitário e motivador, não está se traduzindo nas pesquisas eleitorais. Ele não aparece muito bem e ainda está tendo que enfrentar uma disputa dentro do partido. Fundamentalmente, esse assunto que a gente vai tratar, já chegamos na hora. Vamos ver se ele entra e se ele solicita para entrar no vivo, que conforme já comentei com vocês, eu tenho um problema digital, uma dificuldade muito grande de atrair... e outra coisa, eu vou fechar comentário por iniciativa própria. Eu não quero ser antipático, mas eu verifiquei que nos posts que eu fiz vieram manifestações muito agressivas, e eu já disse em outra oportunidade com outros políticos que minha live não é lugar para agressão. Se alguém quiser ofender político, arruma outro caminho para atacar. Perguntar sobre o óculos, vamos ver se tem tempo. A gente tem 30 minutos, eu tenho uma série de perguntas aqui, se der tempo. É uma coisa muito estranha, né? Um camarada com a força do Alckmin está de repente sem espaço dentro do partido onde ele foi cardeal por muito tempo. O PSDB é um partido muito doido. As pessoas costumam dizer... Ok, ele entra daqui um pouco. As pessoas costumam dizer vocês conhecem a poesia, a quadrilha do Drummond de Andrade? Carlos amava fulano, que amava Beltrano, que amava Ciclano. O PSDB é uma quadrilha, no bom sentido, ao contrário. Fernando Henrique bica o Serra, que bica o Fernando Henrique, que bica o Dória, que bica o Aécio, que bica o Dória. Eu nunca vi um partido com tanta brigalhada interna, justamente um partido que surgiu para ser
a terceira via nesse país. Tem um registro histórico, de novo, assim, tem gente que fica com raiva porque ele é o cara que trouxe a vacina. Assim, a maior revolução social, a maior inclusão social que aconteceu na democracia moderna foi durante o plano do Fernando Henrique, que acabou com a inflação. Quem tinha dinheiro botava dinheiro em investimento e tal. A maior distribuição de renda foi o Plano Real, que garantiu o fim da inflação, esse monstro que está ameaçando voltar aí. E o PSDB largou essa história na sequência, e acabou que o Serra não conseguiu se eleger na sucessão do Fernando Henrique, e eles usavam um slogan tipo hora de mudança, você imagina, né? É do mesmo partido, dizia ser um camarada que dizia assim, não é a hora da mudança, é a hora da continuidade, vamos melhorar. Tem um rolo danado esse PSDB, eu acho, antes que o governador entre, é um festival de vaidades que acaba aparecendo aquela história que eu não gostaria de comparar com o Escorpião, já comparando, que afundam todos juntos. É uma coisa de autossabotagem muito estranha. Como nós estamos vendo agora nesse episódio aí das prévias, porque acho que são absolutamente legítimas, mas é uma das questões que eu gostaria de explorar uma das questões que eu gostaria de explorar é se um partido cujo candidato sai de uma prévia é um partido que sai unido ou que sai dividido. Chegou! Vamos entrar. Espero que ele dê como desconto, que ele tem 30 minutos, estamos com 4 de atraso, mas vai dar tudo certo. Eu queria ter mais tempo. Boa noite, Piva. Eu gostaria de ter mais tempo porque ele é um político de uma geração. São M's internacionais. São M's internacionais. Internacionais, aqui é um leão. Cadê? Aqui é um leão de Cane. Eles estão, olha aqui, são estrategicamente colocados para aparecer. O governador já entrou. Vamos trabalhar. Eu solicitei, não sei se. Governador João Dória, boa noite. Oi, Luiz, boa noite. Tudo bem? Tudo. Estava acompanhando aqui teus comentários. Eu sou muito falastrão. Eu queria dizer que, na verdade, eu gostaria de ter mais tempo, sendo bem breve, porque o senhor é um político. Eu fui jornalista, repórter político por décadas em Brasília e tal, não sei o quê. O senhor é de uma geração posterior a ter saído da redação. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais a sua história, mas eu sei que o senhor está com tempo, então significa que eu só vou fazer pergunta cascuda. Pode ser? Tá bom. Vamos embora. Vamos lá. Cascuda, A primeira coisa... cascuda, tá tudo valendo, Luiz. Tá bom. A primeira coisa é o seguinte, que eu estava falando. Como analista político, as pessoas ficam dizendo que sim, que não sei qual a motivação, mas vai entrar para a história que o Brasil conseguiu a vacinação graças não só à sua persistência, mas até ao seu enfrentamento ao governo federal. Parecia uma coisa muito óbvia que isso iria refletir na sua popularidade. A gente vê essas pesquisas e o senhor está mal nas pesquisas, está em 4º lugar, nem chegando a 2 dígitos, governador de São Paulo. Eu imagino que o senhor analise essas pesquisas. Onde é que está pegando essa rejeição? Luiz, primeiro, na política, você sabe que é preciso ter calma, paciência e resiliência. Eu sou novo na política, eu tenho menos de 6 anos na política, 5 anos e meio de vida pública, mas aprendi a ter muita paciência, aliás, na vida privada e na vida pública também. Lembre-se que São Paulo foi o primeiro estado a fazer quarentena, o primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscaras, o estado que tornou obrigatório o distanciamento social, que fez enfrentamento com Bolsonaro, que sofreu as consequências de fake news em doses maciças durante 18 meses sucessivos. Tudo isso, evidentemente, machuca a popularidade. E tomei medidas duras aqui durante o período, eu diria, mais agudo da pandemia. Então, é normal, é natural
que isso não tenha se refletido ainda em popularidade. Eu usei, inclusive, o meu capital político para defender a vida, defender a existência, defender a ciência. Exatamente agora, no mês de setembro, começamos a ter as primeiras elevações de percepção positiva da população. Então, isso agora é gradual. É preciso ter calma, é preciso ter compreensão e entender também a razão das pessoas, mesmo tendo as suas vidas salvas pela vacina, e mesmo reconhecendo que nós temos esse protagonismo, como você teve a delicadeza de informar agora, que elas também sofreram as consequências da pandemia na economia. Muitos perderam seus empregos, muitos tiveram uma queda de renda sensível, outras pessoas passaram a ter dificuldades financeiras pelos seus familiares, por amigos. Tudo isso influenciou bastante. Agora começa essa fase mais ascendente, mais positiva, porque baixa a pandemia, aumenta a vacinação, melhora a economia, o desempenho das pessoas também, das que perderam empregos, começam a ter novamente seus empregos de volta, os que tiveram um achatamento de renda, começam a voltar a ter renda, e a retomada da normalidade faz com que o espírito dessas pessoas, Luiz, passe a ser de reconhecimento, inclusive de esperança. Quem tinha esperança 4 meses atrás, 3 meses atrás, ou até 2 meses atrás, havia um clima de temor, de horror, de preocupação. Será que eu vou morrer? Será que meu pai sobrevive? Será que os meus avós vão suportar? Será que a minha família vai ficar incólume à pandemia? Meu colega morreu, meu primo, meu cunhado, meu vizinho. Só notícias ruins, desemprego, aumento da inflação. Tudo isso gerou uma atmosfera muito ruim para os brasileiros de forma geral. O período onde as notícias serão melhores, e o estado de espírito também, Luiz, será agora outubro, novembro e dezembro, porque a economia começa a se recuperar, especialmente aqui em São Paulo, mas também no restante do Brasil. Há um clima também da perspectiva do Natal. Finalmente teremos Natal. Ano passado nós tivemos tristeza. Não houve Natal pela primeira vez na história. Eu não sei qual é a cidade, mas você é jovem ainda, é menino. Eu tenho 63 anos. Nunca vi um Natal tão triste na minha vida. Foi o Natal mais triste da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Nós mal e mal pudemos nos abraçar, não celebramos, não comemoramos, choramos inclusive a perdas de amigos muito próximos, de vizinhos, pessoas com as quais convivíamos e que perderam suas vidas. Nós vamos sair dessa atmosfera negativa para uma atmosfera de esperança e uma atmosfera positiva. E aí sim, a expectativa é de que possamos ter o reconhecimento de que fizemos o melhor para salvar vidas. E salvamos muitas vidas. E aí sim, a percepção das pessoas estará mais isenta, mais tranquila e mais esperançosa também em relação ao nosso nome. Tudo ao seu tempo, sem ansiedade. E, de novo, e aí, só para complementar, de pesquisas, independentemente da situação da pandemia, eu aprendi a conviver. Luiz, quando eu fui candidato à prefeitura aqui de São Paulo, tendo vencido as prévias do PSDB, onde eu também era o franco favorito a perder as prévias. Eu disputei com 5 grandes nomes do PSDB as prévias em 2016 para a prefeitura de São Paulo. Bruno Covas, que depois de vencê-lo, convidei para ser o meu vice. O saudoso Bruno, infelizmente Deus o levou muito mais cedo do que todos nós esperávamos. Zé Aníbal, senador da República, ex-presidente do PSDB, ex-deputado federal. André Matarazzo, que era vereador e líder na Câmara Municipal, ex-ministro do presidente Fernando Henrique, ex-secretário de Estado aqui em São Paulo, ex-embaixador do Brasil em Roma. O Ricardo Trípoli, que era o líder do PSDB na Câmara Federal. Só tínhamos grandes nomes disputando aqui as prévias. Venci as prévias e a primeira pesquisa, Luiz, 8 meses antes da eleição de 2016 contra Fernando Haddad, Lula estava solto, Lula não estava preso e Dilma era presidente da República. Até consultorias, jornalistas qualificados, analistas qualificados indicavam que Fernando Haddad seria reeleito prefeito de São Paulo. Ele tinha 1% na primeira pesquisa Ibope, 8 meses antes. Nós estamos a 13 meses das eleições. É uma raridade prefeito não conseguir reeleição, né? E você sabe disso. E ainda mais do PT, com Lula e com Dilma. Ou seja, tinha uma arquitetura dos astros aí totalmente favorável
ao Fernando Haddad, e eu com 1%, quem apostaria que um candidato com 1% poderia vencer as eleições se na primeira pesquisa o campeão, naquele momento, tinha 38%? Ninguém apostaria no nosso nome. Eu tive calma, tive resiliência, fiz uma campanha propositiva, não ataquei ninguém, não fiz campanha desmerecendo nem desqualificando ninguém, fiz uma campanha dedicada a propostas de governo. Vencemos no primeiro turno, com 53% dos votos. E mesmo se repetiu em 2018, Luiz, eu não era favorito para vencer as prévias do PSDB. Saí com enorme desgaste. Eu me desliguei da Prefeitura de São Paulo. Isso me gerou um desgaste. Eu sabia que isso me prejudicaria. Mas ou eu tinha coragem de fazer isso para tentar salvar o PSDB, ou hoje estaria aqui sentado um governador de estado de esquerda, um socialista. E eu tive a coragem de fazer isso. Fui o único prefeito no Brasil que renunciou ao seu mandato. Eu não era favorito, nem sequer para as prévias do PSDB. Venci mais uma vez as prévias, com resiliência, com humildade, com trabalho. Fui disputar as eleições, também não era favorito. Lembre-se que tinha todos os partidos de esquerda contra mim. Paulo Scaff, que era do MDB, e quem era MDB? O presidente da República do Brasil. O presidente Michel Temer era presidente da República e o seu candidato em São Paulo era Paulo Scaff. E todos os partidos de esquerda, PT, PDT, PCdoB, PSB, com Márcio França, todos contra mim. E uma parcela também do PSDB, mas a esquerda também me via enviesadamente, me via com distância. E, não obstante tudo isso, vencemos as prévias e vencemos as eleições também. Então, tudo a seu tempo, com trabalho, dedicação e humildade. O senhor falou em prévias, eu já vou falar, era o meu próximo assunto, mas primeiro eu quero registrar que os comentários estão fechados por minha iniciativa, porque eu vi que o senhor sofre uma campanha pelo WhatsApp, campanha por tudo que é lugar. Minha live não é lugar de ofensa. Se alguém quiser ofender entrevistado meu, arruma outro jeito, porque aqui é lugar de diálogo e de jornalismo. Não foi uma exigência do governador, foi uma decisão minha. É uma pena que algumas perguntas seriam interessantes, mas vai ofender o raio que o parto. Indo para a prévia, é claro que é um projeto legítimo, né? Mas ao mesmo tempo é um modelo legítimo, mas ao mesmo tempo pensando, o PSDB surgiu como uma terceira via, né? É uma coisa assim que você imaginava, o Plano Real é o maior... eu sou o que falo, a maior revolução social desse país, inclusão e tal, mas vocês são uma espécie da poesia da quadrilha, vou explicar logo, da poesia do Drummond de Andrade. Carlos amava fulano, que amava fulano. Vocês são inacreditáveis. Serra que bica o Fernando Henrique, que bica fulano, você briga com a S, que briga com não sei o que lá. Como é que pode ser uma terceira via se vocês não se entendem? E dois, um candidato de prévia sai mais forte ou sai dividido? Bom, primeiro, divertida, mas correta essa sua colocação. É vaidade? É vaidade? Sobram penas no tucanato. Sobram penas. Muitas É vaidade? É o quê? Não, são valores. São muitas pessoas boas no PSDB. Essa é uma qualidade do PSDB. E a outra qualidade, Luiz, não é um partido com dono. O PSDB não tem dono. Então, tem muitas pessoas, muitos que são representativos e têm a sua importância histórica, os seus valores. Eu respeito isso. E eu já fui atacado pelo próprio PSDB. Aliás, tenho sido. Em alguns casos, você citou aí mesmo um deputado mineiro que não cansa de me atacar. Aliás, carrega no berço um dos candidatos, que é meu amigo, mas ele carrega no berço o Eduardo Leite. Não tem problema, isso faz parte de um grande partido, eu entendo isso como parte de um exercício democrático. Não foi diferente em 2016, não foi diferente em 2018, não será diferente em 2022. Então, são valores do PSDB. Eu prefiro olhar o meio copo cheio do que o meio copo vazio. Eu prefiro estar num partido que tem as suas divergências, mas tem os seus valores, tem a sua história, são quase 34 anos de vida, e tem personagens que nos trazem grande honra, um deles você citou, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso, do que estar num partido onde tem dono, que diz, olha, você faça isso, você faça aquilo,
e um partido que hoje é José, amanhã é Maria, hoje está na esquerda, amanhã está na direita, então onde é conveniente aos donos de partido. Não estou fulanizando, mas é uma realidade que nós temos no Brasil. O PSDB é um partido sem dono. Então, tudo isso exige um esforço democrático e as prévias ajudam. E aí eu respondo à última parte da sua pergunta. Prévias agregam, prévias não dividem, prévias fortalecem, prévias não enfraquecem. Eu sou um exemplo real disso. Luiz, eu sou filho das prévias. Disputei prévias em 2016, eu já comentei, eu não tinha nenhuma perspectiva de vencer as prévias. E as venci. E houve respeito por essa vitória. E eu convidei, inclusive, um personagem que se tornou muito meu amigo, já era meu amigo, ainda que disputando prévias naquele momento comigo, que era o Bruno Covas. Fizemos chapa pura e vencemos as eleições. E, Luiz, fui muito criticado também pelo PSDB. E sabe por quê? Primeiro, por ser chapa pura. Depois, porque o Bruno era muito jovem. Eu fui acusado de colocar um menino numa chapa. Se é uma coisa que eu quero, é renovação. Seja no PSDB, seja na política brasileira. E a mesma coisa em 2018. Como filho das prévias e com 2 conquistas eleitorais nos maiores colégios eleitorais do país, o maior colégio eleitoral urbano, que é a capital de São Paulo, o maior colégio eleitoral regional, que é o estado de São Paulo, eu tive o privilégio de vencer. Modéstia à parte, fizemos bons governos. Tanto é que o Bruno completou bem o seu mandato, o primeiro mandato, e foi reeleito como prefeito da cidade de São Paulo. Eu sou contra a reeleição, não vou disputar o segundo mandato aqui em São Paulo, exatamente porque eu sou a favor da renovação, mas tudo isso é uma construção. Prévias somam, agregam, ampliam a dimensão do PSDB e principalmente daquele que for o vitorioso das prévias neste ano de 2021, para sermos, de fato, a terceira via, quem sabe até a melhor via para 2022. Minha iniciação, tem que lembrar, agora eu viajei no tempo de jornalista político, foi com o Mário Covas. Mário Covas, para mim, é um exemplo inacreditável. E vou confessar que no primeiro turno, eu não posso falar isso, no primeiro turno eu votei nele para presidente. O senhor falou nele... Eu também. O senhor falou no Aécio, então levantou a bola para mim. O Aécio se absteve na votação contra o voto impresso, obviamente favorável à posição do Bolsonaro. Existe uma ala bolsonarista no PSDB em relação ao Aécio? O senhor chegou a fazer alguns discursos favoráveis à expulsão dele? O senhor ainda acha que ele é um quadro que deva ser afastado? Luiz, não querendo ser descortês, nem com você, nem com ele. Eu prefiro investir meu tempo em coisas sérias, em coisas boas, do que discorrer sobre coisas ruins. Eu quero aqui registrar, de certa maneira, exaltar também, que os 7 deputados federais por São Paulo, os 7 pelo PSDB aqui de São Paulo, votaram contra o voto impresso, votaram a favor do voto eletrônico, votaram a favor do PSDB, estar onde ele está hoje, um partido de oposição ao governo Bolsonaro. Enquanto outros parlamentares, infelizmente, do nosso partido, do PSDB, votaram para que o PSDB não se tornasse um partido de oposição. Mas isso não cabe punição? Cabe, mas isso você tem que perguntar ao presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, que foi corajoso, diga-se. Eu quero ressaltar aqui o papel do Bruno. Ele foi corajoso em assumir uma posição que eu e os 7 parlamentares aqui de São Paulo e alguns outros poucos de outras regiões do país também advogaram que o PSDB precisava sair do muro, aquela posição da chamada independência. Como independência? Um governo de um fascínora, de um negacionista, de um autoritário, como é Jair Bolsonaro, o PSDB, com 33 anos de tradição democrática, o partido que foi formado por Fernando Henrique Cardoso, por Mário Covas, por Franco Montoro, ser independente, ser neutro. Que neutralidade é essa diante de um fascínora negacionista, que metade das vidas que se foram, quase 600 mil vidas, Luiz, podiam estar vivas hoje se não tivéssemos um negacionista que chama de maricas quem usa máscaras, que tira máscaras de crianças, que compra cloroquina e não compra vacina, que agride as pessoas, que intimida as mulheres, que cria vulnerabilidades para veículos de comunicação, que ofende você como jornalista independente e dezenas de outros jornalistas, principalmente mulheres. Como ser independente diante disso? Explique
esses que acreditam no voto impresso. O voto impresso nada mais é do que um subterfúgio para ser contra a democracia, para violentar a democracia e a favor da fraude, evidentemente. Portanto, eu prefiro falar das coisas boas dos parlamentares que, do PSDB aqui de São Paulo, por unanimidade, votaram contra a fraude, votaram para que o PSDB se colocasse como um partido de oposição, onde hoje ele está, pelo menos formalmente esta é a posição, e que tem votado contra esse governo fascínora de Jair Bolsonaro, a mesma posição que eu também adoto. Esse é o lado bom do PSDB. Quem sabe mais adiante possamos ter uma depuração. Eu prefiro até, Luiz, sinceramente, fazer parte de um partido menor, mas com mais identidade, do que um partido maior sem identidade. Governador, está sendo... Eu estou preso pelo tempo, mas você está me facilitando, porque você já puxa o meu tema que vinha em seguida. O senhor vem chamando de fascínora, genocídio e tal, mas recentemente, em 7 de setembro, o senhor falou sobre o impeachment. Foi a primeira vez que o senhor manifestou. Sendo bem honesto, é inviável o impeachment do presidente antes das eleições, não? Luiz, sendo bem honesto, é difícil. Inviável não, porque se a Câmara Federal e o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixar de sentar em cima de 131 pedidos de impeachment, o impeachment seria debatido no Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, já que Bolsonaro cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Ele não cometeu um crime apenas no dia 7 de setembro. Só ali ele cometeu, aliás, 2 crimes de responsabilidade, de acordo com grandes advogados constitucionalistas. Mas ao longo da sua gestão cometeu vários outros crimes. Portanto, impossível não é, difícil sim. Mas Bolsonaro perderá. Se não for pelo impeachment, vai perder pelo voto. Eu, sinceramente, prefiro até que ele perca pelo voto nas eleições de 2022, para que ele não alegue que foi vítima de um movimento, de um complô, de um movimento de partidos de esquerda, de antagonistas de Bolsonaro. Vai perder pelo voto. Vai perder pela mesma razão que venceu as eleições, onde enganou muita gente, muitas pessoas que acreditavam num projeto inovador, transformador, com Sérgio Moro, com Luiz Henrique Mandetta, com o próprio Paulo Guedes, que advogava um projeto de governo liberal. Foi uma grande mentira. Se tornou um autoritário que dizia que não se candidataria à reeleição. A primeira coisa que fez já em fevereiro, 2 meses depois de ter assumido, é que era candidato à reeleição. Ele fez o mais desastroso governo da história da República do Brasil. Que perca no voto, que perca nas eleições de 2022. Já levantou a bola para a minha próxima pergunta. O senhor ganhou as prévias, se colocou aí no páreo, só tem que... O senhor não está bem posicionado nas pesquisas. O senhor vai até o final ou adere à tendência da terceira via, acompanhando quem... Quer dizer, eu imagino que... Primeiro tem que fazer a pergunta. O senhor está na categoria nem Lula nem Bolsonaro, está? Claro, nem Lula nem Bolsonaro. Eu venci Lula nas eleições de 2016. Lula, Fernando Haddad, Dilma Rousseff, todo o PT e todos os partidos de esquerda aqui em 2016. Venci novamente em 2018. O PT fez uma candidatura forte, alinhou-se com Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro. Não tem a menor hipótese de votar com Lula, em hipótese nenhuma, zero, hipótese absolutamente zero. Lula foi um dano para o Brasil. Mas a pergunta que eu fiz, estabelecido o quadro, Lula, Bolsonaro e vários da terceira via, é de se imaginar que haverá uma aglutinação em quem estiver mais bem colocado? Sim, a resposta é sim, e certamente haverá. Há juízo também na oposição. Hoje ainda estamos numa fase distante. É natural que você tenha, nesse momento talvez você tenha 5 ou 6 candidatos, somando Lula, somando Bolsonaro, somando Ciro, e mais 3 ou 4, onde eu me incluo também. Esse é o limite nesse momento. Já foram 12 meses atrás, agora já afunilou, são 5 de fato, nesse momento. Tasso Gereissati acaba de desistir, anunciou hoje pela manhã. Então, isso é natural, vai haver um afunilamento. E bom senso, equilíbrio, humildade, diálogo, o que é importante num certo momento da política para você poder aglutinar. Se nós não tivermos a capacidade, a grandeza e a elevação de entendermos que a terceira via precisará caminhar unida, nós vamos perder o Brasil e perderemos o Brasil para a extrema esquerda de Lula
com os fins que justificam os meios, ou para a extrema-direita de Bolsonaro, que não tem nem fins nem meios, é Bolsonaro e seus filhos, fascínoras no poder. Portanto, teremos que ter juízo para nos aglutinar, dialogar e construir uma forte candidatura à chamada terceira via, Luiz, que poderá ser a melhor via para o Brasil. Aquela pergunta complexa. Aí não deu certo, segundo turno é Lula e Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de otimismo. Isso é muito trovão. Mas o senhor anula voto? E muito pesadelo para todos nós. E um desastre para o Brasil. Aliás, Luiz, primeiro, se quiser pode estender mais 15 minutos a nossa conversa aqui. Acabei de avisar aqui, eu tenho um outro compromisso, mas pedi para gentilmente esperar 15 minutinhos para a gente avançar um pouco mais. Em respeito a você e a tantas pessoas que estão acompanhando aqui também. Mas o que mais deseja Bolsonaro é que Lula seja o seu adversário. E o que mais Lula deseja é que Bolsonaro seja o seu adversário. O antagonismo entre os dois é o que colocará a possibilidade de um e de outro. Resta, inclusive, perguntar: o que falou Lula sobre 7 de setembro? Onde você viu manifestação de Lula sobre os atos autoritários, sobre a quebra de responsabilidade de Bolsonaro naqueles atos de 7 de setembro? Zero, silenciou. Onde você viu recentemente uma crítica de Bolsonaro a Lula? Você não viu, não leu e não assistiu. Simplesmente não há. Um não agride o outro. Estão silenciosamente se movendo. Bolsonaro vai agredindo todo mundo, a mim inclusive. Aliás, eu sou o adversário predileto. Ele bate mais no senhor do que no Lula, né? Muito mais. Aliás, dia sim e dia também. Porque ele sabe que eu seria um adversário duro em relação a ele. Como ele é um covarde, o que ele mais teme é pessoas que tenham coragem de enfrentá-lo. E Lula também sabe, eu já o enfrentei e venci. Quando ele fazia campanha para Fernando Haddad, dizia: este é o melhor prefeito da história de São Paulo, do mundo, da humanidade, do universo, será reeleito. Aliás, como muitos diziam, e eu venci Fernando Haddad, venci Lula, então ele sabe da minha resiliência. Então, eu estou neste grupo do nem Lula, nem Bolsonaro, mas serei muito afeto a criar uma oportunidade para que todos os que estão neste campo, Luiz, possam estar juntos. De novo, resiliência, humildade, diálogo e determinação. É isso que poderá formar a grande via, a terceira via, a melhor via para o Brasil. Eu sou antigo na política, mas Magalhães Pinto eu não peguei, mas ele dizia que política é que nem nuvem, né? Você olha para o céu, está de um jeito, está do outro. Quando você olha para o céu, você vislumbra a possibilidade do Bolsonaro se dissolver tanto ao ponto de não ser candidato? Ao ponto de não ser candidato, acho difícil. Na sua loucura, na sua psicopatia, que nós temos lamentavelmente, um presidente que é doente, que é um psicopata. De um psicopata você espera tudo, mas ele será candidato à reeleição, enfraquecendo-se mês a mês, como vem acontecendo, pelos seus erros, pelos seus distúrbios, pelo seu distanciamento do povo, pelo má desempenho da economia, pela vergonha do que fez no negacionismo. São tantos os fatores degenerativos de Bolsonaro que, gradualmente, mês a mês, ele vai perdendo apoio. Eu acredito que isso vai comprometer bastante o seu desempenho nas eleições. Depois, odeia debate, porque é um incapaz. Imagine se ele tivesse disputado os debates e participado dos debates em 2018. Ele não teria sido eleito presidente da República. Ele é um incapaz. Ele é absolutamente incapaz. Ele não tem a menor condição, porque ele é pobre de raciocínio, é pobre de conhecimento, fala palavrões o tempo inteiro e busca sempre subterfúgios para fugir ao debate. Lula tem inteligência emocional e gosta do debate, eu reconheço. Eu estou a quilômetros de distância de Lula, mas ele é um debatedor que tem firmeza, como é Ciro Gomes também. Bolsonaro não. Então, a tendência de Bolsonaro com os próximos meses e com a inflação no patamar em que está, pergunte às pessoas mais humildes e mais pobres. São elas que elegem o presidente da República do Brasil. Não somos nós, da classe média, jornalistas, empresários, intelectuais, economistas e advogados.
é o povão. Pergunte ao povão o que ele acha de pagar um botijão de gás de R$ 150 na região Nordeste ou na região Norte do país. O que ele acha da lata de óleo, cujo valor aumentou 44%. Da carne de segunda que ele comprava e agora compra osso nos açougues. Do feijão que ele não consegue comprar porque aumentou 39%. Do combustível do carrinho usado que ele tem, que agora custa quase R$ 7 o litro de combustível. Pergunta se ele está feliz com o Bolsonaro. Não serão aqueles que fazem parte, vamos dizer, dessa milícia bolsonarista que levarão Bolsonaro para o segundo turno. Portanto, sim, a resposta à sua pergunta, que este derretimento gradual, isso não será acentuado, esse derretimento gradual vai tirá-lo do segundo turno. E esta terceira via, Luiz, sensata e equilibradamente, fazendo uma campanha propositiva para o Brasil, para a saúde, para a educação, para a economia e para a empregabilidade, pode cativar, sim, a população brasileira, sobretudo essa população mais vulnerável, para disputar contra Lula. E aí, sim, essa terceira via poderá engrandecer o debate, disputar no debate, dialogar e apresentar as suas propostas e ter chances reais de se eleger presidente da República do Brasil, ao invés de Lula e muito menos Bolsonaro. Já que você me deu mais tempo, eu vou vir com a minha última cascuda antes da pergunta final. Por que você se considera melhor candidato que o Leite? Eu gosto do Eduardo, tenho uma boa relação com ele. Mas uma coisa que a vida política me ensinou, a experiência. Eu ainda me considero jovem, embora com experiência de vida. Eu lutei muito para chegar até onde eu cheguei na vida privada, Luiz. E isso também ajuda a formar a sua vida política. Eu fui office boy, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, estudei em escola pública. Eu tive muita dificuldade para me posicionar. É uma descoberta saber que o senhor não nasceu de paletó e gravata. Pois é, pois muita gente acha que eu nasci feito, que eu nasci rico, que eu nasci coxinha, calça apertada, se falava punho de seda. Punho de seda, nos velhos tempos é o que se dizia. Não, eu sofri, eu vivi dificuldade com a minha mãe. Eu vivi com a minha mãe, meu pai foi exilado político, você sabe. Meu pai perdeu o mandato com o golpe militar de 64, ficou 10 anos no exílio. Eu fiquei 2 anos no exílio com meu pai e voltei com minha mãe e meu irmão, Raul, porque meu pai não tinha mais dinheiro para nos sustentar no exílio. Vivemos uma fase muito dura, 7 anos da minha vida, onde eu praticamente não comi carne, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar carne. Faltava luz na minha casa, minha mãe não tinha dinheiro para pagar a luz, tinha que ir lá no prédio da Caixa Econômica Federal, aqui na Praça da Sé, aqui em São Paulo, para colocar a sua aliança e o colar que ela tinha ganho do meu pai no prego, para poder tirar o dinheiro por empréstimo para pagar a conta de luz. Era uma corrida pela sustentação da nossa família. Foi por isso que eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade como office boy e fui estudar numa escola pública estadual, tendo estudado na melhor escola privada de São Paulo, mas acabou o dinheiro, não tinha mais como sustentar o privilégio nem de ter automóvel, nem de ter uma vida confortável, muito menos de pagar uma escola privada. Andava de ônibus e tinha muita dificuldade. Isso me ensinou, o tempo foi me ajudando e foi me ensinando. Daí me tornei profissional, de profissional um executivo, de executivo empreendedor, de empreendedor vim para a política, construir uma vitória nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, uma gestão correta e limpa, né? Eu queria registrar isso. Eu fiz 2 gestões na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo é o terceiro orçamento do país. É a União, o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo. O orçamento da Prefeitura de São Paulo é maior do que o Estado do Rio de Janeiro. Sem corrupção, sem denúncias. E aqui também, nós estamos há 2 anos e meio, não tem nenhuma denúncia de corrupção no governo de São Paulo, nem investigação, nada. Por quê? Nós aqui combatemos isso e não admitimos isso e escolhemos colaboradores capazes. Então, o tempo ajuda a formar o caráter, a gestão, a capacidade, a administração, a união. O Eduardo é um ótimo candidato, é um ótimo governador, mas tudo tem o seu tempo. Não é para entrar em fila, não, mas tudo a vida ensina o seu tempo. Eu aprendi isso nos embates da vida. São os ensinamentos que os cabelos brancos, que a experiência, Luiz, que você acumulou ao longo da sua vida, dão a você serenidade, equilíbrio, mas também a firmeza para se posicionar diante dos desafios que a vida lhe apresenta. O Eduardo, a meu ver, é um ativo muito importante do PSDB, como era o Bruno.
Eu tive conversas aqui com o Bruno semanas antes, infelizmente, dele falecer, porque o que mais desejaríamos aqui é que o Bruno pudesse suceder o Rodrigo Garcia, a quem espero poder entregar o governo de São Paulo nas eleições daqui a 5 anos. Era uma visão que eu tinha, o Bruno também e o próprio Rodrigo Garcia. Perdemos um ativo de juventude, e o Bruno tem a mesma idade, aliás, praticamente, do Eduardo Leite. E o Bruno não tinha essa ansiedade de querer encurtar o tempo de carreira. Ele sabia que tinha um longo tempo de maturação. Então, creio que o Eduardo pode cumprir esse papel, mas eu renovo aqui o meu respeito, absoluto respeito que tenho por ele e por sua capacidade também, como tenho pelo Arthur Virgílio, que segue na disputa nas prévias do PSDB. Já que o senhor me deu mais o tempo, mais uma penúltima pergunta. Como é que o PSDB está abrindo mão de um cardeal com uma tradição tão boa, uma pedigree como... Acho que, se não me engano, quem o trouxe para o partido foi o Alckmin. Como é que o PSDB está perdendo o Alckmin? Bem, primeiro apenas um reposicionamento. Não foi o Geraldo que me trouxe ao PSDB. Eu me filiei ao PSDB em 2001. Eu tenho exatamente 20 anos de filiação ao PSDB. E eu não fui convidado a me filiar. Eu me filiei ao PSDB. Eu era empresário em 2001, grande motivação com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com Franco Montoro. Eu tenho uma memória belíssima, não só afetiva, mas muito respeitosa com Franco Montoro, com Mário Covas, de quem fui amigo dele, Dona Lina, avós do falecido Bruno Covas, e também de Fernando Henrique Cardoso. Então, eu me filiei ao PSDB. Eu disse ao governador Geraldo Alckmin, que sempre me incentivou às prévias: governador, vamos para as prévias aqui em São Paulo. O senhor me disse lá atrás que me contou uma história, é uma história verdadeira, que Barack Obama, como homem político e negro, jamais teria chegado à presidência dos Estados Unidos da América se não tivesse disputado as primárias nos Estados Unidos. E ele tem razão. Se não fossem as primárias, Barack Obama não teria vencido Hillary Clinton e não teria sido presidente dos Estados Unidos da América. O senhor contou isso várias vezes. Em São Paulo, nós vamos fazer prévias. Eu disputei prévias para o governo de São Paulo, com muita humildade. Entrei nas prévias e as disputei, não contestei, não briguei. As regras eram as regras que o partido oferecia, inclusive o presidente do PSDB era um nome muito ligado ao governador Alckmin. Participe das prévias, governador, com o Rodrigo Garcia e outros que queiram participar. Isso é legitimar a democracia. O senhor foi governador aqui durante 16 anos, o senhor tem prestígio, tem representatividade, participe das prévias. Repito, o senhor me ensinou que as prévias valorizam uma eleição. Ele falou: não vou participar das prévias. Mas por que, governador? Não, você, governador, tem muito poder. Governador, em 2018, quem estava aqui era o seu vice, Márcio França, e com seu apoio. E eu não reclamei de disputar as prévias, eu as disputei. Então não pode ter regra para um e regra para outro. Não pode ter uma visão conveniente apenas a seu favor. A democracia tem que estabelecer uma linha de registro e de comportamento igual. E eu disse: olha, se lhe incomoda disputar uma prévia, dispute o Senado. O senhor terá a condição de disputar o Senado, porque José Serra provavelmente será candidato a deputado federal. Torço para que ele se recupere na sua saúde. Foi um excelente senador, diga-se de passagem, como foi um grande prefeito e um grande governador aqui de São Paulo. Ele me disse: o Senado não, eu não gosto de Brasília. E aí ainda perguntei a ele, sem nenhum sarcasmo: governador, se o senhor fosse eleito presidente da República em 2018, o senhor ia governar de onde? De São Paulo ou em Brasília? Como é que o senhor pode dizer que não gosta de Brasília e não iria a Brasília? Mas, enfim, ele tomou uma decisão. Eu lamento, eu gostaria que ele permanecesse no PSDB. E quero até acrescentar aqui, Luiz, como eu lamento a perda de um outro grande homem do PSDB, um homem público do PSDB, que é Antônio Anastasia. Para mim, uma perda assim, quase que inominável tê-lo em outro partido. Ele está no PSD de Gilberto Kassab, e foi uma perda lastimável para o PSDB pelas circunstâncias mineiras. Uma das melhores cabeças e figuras da política brasileira. Enfim, eu fico triste tanto por Anastasia quanto por Geraldo Alckmin, mas faz parte da política. É vida que segue, e desejando que sejam felizes e encontrem sempre o melhor caminho e seu destino seja amparado e protegido também.
Primeiro, eu quero dizer que, além de jornalista, eu trabalhei muito em assessoria de imprensa e sua assessoria é muito aguerrida. Quando eu fazia perguntas lá atrás, o que você vai perguntar para ele? Não, sobre questão de prioridade na presidência da República. Ele não vai responder porque ele não é candidato. Se o senhor está indo para a prévia, o senhor está se posicionando como possível candidato a presidente da República. Então, não é possível que o senhor não tenha pensado no Brasil. Eleito, quais são as prioridades? O emprego, a educação e a saúde. Essas são as 3 maiores prioridades. Geração de empregos. Como você faz geração de empregos? Com investimentos públicos em infraestrutura, em projetos de saneamento, estradas, ferrovias, atividades onde o governo, com PPPs, com concessões ou com privatizações, pode gerar milhares de novos empregos no Brasil, como estamos fazendo aqui em São Paulo, e colocando uma economia liberal, fazendo concessões, parcerias público-privadas e também privatizações. Isso atrai o capital, seja nacional, seja o capital internacional, dando estabilidade política e respeito aos marcos jurídicos, porque você atrai também investimentos privados, chamados investimentos puros, Luiz, que não dependem nem de desestatização, nem participação em atividades de infraestrutura, mas investimentos puros. Uma fábrica de automóveis, uma fábrica de papel e celulose, uma fábrica de tecelagem, dezenas dessas fábricas em polos econômicos do Brasil. Isso gera empregos. Saúde, nós temos que aproveitar este legado, ao lado da tristeza de quase 600 mil vidas que foram perdidas. O sistema público de saúde foi fortalecido em todo o Brasil. Dou exemplo aqui de São Paulo. Tínhamos no início da pandemia, Luiz, 3.200 leitos de UTI. Hoje temos 7.800 leitos de UTI. Nós temos hoje mais de 20 mil profissionais de saúde, a mais do que tínhamos um ano e meio atrás, intensivistas, enfermeiros, médicos, cirurgiões, que estão contratados da Secretaria da Saúde. Não é diferente em outros estados do país. Colocar isso a serviço do Sistema Único de Saúde para melhorar a condição de atendimento, tanto de diagnóstico quanto atendimento, e até de cirurgia, quanto necessário, da população mais vulnerável do país, que é aquela que precisa da saúde pública, já que os mais ricos têm a possibilidade de terem um plano de saúde e, com o seguro, pagarem hospitais privados. Segundo ponto. E o terceiro, que na verdade é o mais importante de todos, educação, Luiz. Eu sou filho de escola pública. Nós só vamos mudar o Brasil se educarmos bem os jovens para o futuro do Brasil. Aqui em São Paulo, eu dou um exemplo também, que aliás me dá muita tranquilidade, Luiz, ao disputar a presidência da República, dizer, eu fiz. Eu não vou prometer o que vou fazer. Eu vou fazer aquilo que fiz. Em São Paulo, nós tínhamos 363 escolas de tempo integral. Eu aprendi com grandes nomes da educação do Brasil que escolas de tempo integral mudam a vida de um jovem, porque são 7, 8, 9 horas de aula dia, incluindo as aulas de educação física, as aulas de educação artística. E aqui em São Paulo, de 363 escolas, Luiz, hoje nós temos 1.878. Temos quase 6 vezes mais escolas de tempo integral. Vamos a 2.000 até dezembro. Hoje, no mês de setembro, temos 1.878 escolas. As crianças, os jovens dessas escolas aprendem com tablet. Tem Wi-Fi nas escolas. Não aprendem mais com giz, com caderno, com lápis e com quadro negro. Nada contra. Eu aprendi no giz, aprendi no quadro negro, você também. Caneta, folhas pautadas de cadernos. Mas hoje as crianças querem o mundo digital, não querem mais o mundo analógico. E tínhamos 100 mil alunos na rede pública de ensino em escolas de tempo integral. Luiz, hoje nós temos 1 milhão. Até o final, até o início do ano que vem, serão 1.200.000. E até o final de 2023, seguindo nessa progressão de mais escolas, nós teremos 1.600.000 alunos em escolas de tempo integral. Se eleito presidente da República, nós vamos investir fortemente para que o Brasil esteja repleto de escolas de tempo integral. Porque os pais de famílias vulneráveis, de famílias de pessoas simples, se sentem seguros deixando os seus filhos na escola por 7, 8, 9 horas, porque são alimentados, bem alimentados, são protegidos socialmente, não ficam vulneráveis a traficantes, aliciadores de meninas para o tráfico do sexo, e ficam protegidos, não ficam abandonados, e tem também um ensino, a melhoria da sua qualidade no ensino. E para acrescentar ainda mais, eu tinha convicção de que nós precisávamos colocar o inglês com uma matéria sólida
no ensino básico, no ensino fundamental. Aqui o inglês mudou a minha vida, Luiz, ajudou muito a mudar a minha vida. E agora temos o inglês para todos aqui. Os alunos do ensino fundamental saem agora, ou sairão do ensino fundamental, falando o básico de inglês, e os que falarem bem inglês, os melhores, serão premiados com viagens aos Estados Unidos e Inglaterra, financiados pelos bancos. Eu pedi o apoio da FEBRABAN. O governo não pode pagar viagem internacional para alunos da rede pública. Eu até gostaria de fazer, mas o setor privado pode. E eu motivei os bancos que aceitaram esse desafio. Falaram, nós vamos financiar os melhores alunos da rede pública, há um critério para isso, para passarem temporadas de 21 dias, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, como prêmio e como incentivo para que os outros alunos aprendam inglês. Luiz, você imagina ensino de qualidade, alimentação de qualidade, proteção, ambiente educacional e alunos falando inglês? Pode parecer um sonho, mas em São Paulo já é uma realidade e que vai se expandir ainda mais. Educação mudará o Brasil. E eu vou priorizar a educação, o emprego e a saúde para mudar o Brasil. E com isso, Luiz, trazer esperança. Você, eu, os que estamos assistindo agora, nós perdemos a esperança do Brasil. O Brasil virou uma vergonha nacional e internacional. Nós temos que resgatar o orgulho de sermos brasileiros. Nós perdemos esse orgulho, perdemos até a alegria de sorrir, de festejar, de cantar. É só agressão, arma, tiro, violência, xingamentos. Nós temos que pacificar o Brasil e engrandecer o nosso país. E esses temas, saúde, educação, empregabilidade, vamos colocar no outro patamar para termos cultura de verdade e não achar que quem faz cultura, atores, autores, escritores, são esquerdistas, são comunistas que querem tomar o país. Que isso? Eu posso ter minhas diferenças com a esquerda, mas eu respeito o pensamento das pessoas e as ideias que são diferentes das que eu penso. E nem por isso elas precisam ser combatidas e aniquiladas. Uma democracia se faz assim. Só nos regimes autoritários tem um único pensamento, uma única postura. E com isso vamos também proteger o meio ambiente. Para que agredir o meio ambiente? Para que permitir a invasão de terras indígenas? Para que permitir a invasão e a derrubada de árvores? Em nome do agro? O agro pode perfeitamente conviver com o meio ambiente, como convive aqui em São Paulo. Aqui nós não temos conflito. Luiz, aqui não há invasão, não há desmatamento, nem legal e muito menos ilegal. A convivência é harmoniosa e nós somos os gestores disso, somos os abalizadores para que essa convivência, no chamado agrolegal, funcione perfeitamente. E restabelecer também, Luiz, você é um homem do mundo, você já rodou o mundo, acho até que, se eu não me engano, já foi correspondente internacional. O Brasil se tornou um país isolado da comunidade internacional, brigou com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, que gera milhares de empregos aqui. Rompemos com a China, brigamos com a China, ofendemos os chineses, nos afastamos da União Europeia. O presidente da República xingou o presidente da França, a esposa do presidente da França, ofendeu a Angela Merkel, criou diferenças com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, hostilizou os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, pelo apoio que ofereciam aos programas de sustentabilidade na região amazônica, escolheu o lado errado nos Estados Unidos, conseguiu um erro primário de defender Donald Trump quando o eleito foi Joe Biden, e ainda faz agora, 2 semanas, fez um evento aqui da extrema-direita no Brasil, exaltando Donald Trump, quando o presidente dos Estados Unidos é um democrata, Joe Biden, segundo maior parceiro econômico e comercial do Brasil. E só para ter mais uma pérola, desde que Bolsonaro assumiu, nunca fez uma reunião bilateral do Mercosul, nunca dialogou com a Argentina. Não importa se o presidente da Argentina é peronista ou é kirchnerista, isso não importa. É o 3º maior parceiro comercial do Brasil. Nós temos um país completamente isolado. Eu vou retomar a visão diplomática, não só da institucionalidade, como também da economia. São países que enriquecem o Brasil, ajudam a gerar empregos, ajudam a gerar renda, a aumentar as exportações do Brasil e a fazer o Brasil ser um país querido. Hoje o Brasil é um país indesejado na América, na Europa, até em Portugal estão vendo o Brasil de maneira torta, graças a essa política negacionista, ostensiva e briguenta do Bolsonaro. Paz, entendimento, até um pouco de oração, um pouco de amor, para que possamos fazer um governo que restabeleça o Brasil dentro da sua plataforma de respeito à vida, de respeito às liberdades, de respeito à democracia e de respeito, principalmente, aos mais pobres e aos mais vulneráveis, Luiz.
Depois de 45, quase 50 anos de carreira, de vez em quando me dou a liberdade de fazer um comentário na entrevista. O que eu fico mais chocado no ataque à cultura, que está atacando um dos segmentos mais importantes da economia brasileira, que é a economia criativa. É um tiro no pé, uma coisa inacreditável. Mas vamos encerrar. Não sei se falaram com o senhor, assim, eu sempre peço. A sua despedida. Bom, não tinha me falado. Primeira despedida de reconhecer em você um grande valor, admirável, Luiz. Eu não tinha tido a oportunidade ainda de falar com você numa live como nós estamos fazendo agora, mas já admirava você à distância. Você integra o melhor do jornalismo brasileiro. E são muitos os bons jornalistas, mas você traz também a experiência, o bom senso, o equilíbrio e o conhecimento. Então, para mim, é um privilégio poder dialogar com você e com tantas pessoas nos acompanhando. Eu vejo aqui a quantidade de pessoas que estão nos assistindo e que certamente pensam como eu penso. E obrigado por você também defender a democracia, defender o bom senso, o equilíbrio, defender a ciência e a vida. Aliás, um outro ponto importante que eu queria destacar nesses minutinhos finais aqui é a minha defesa pela ciência e pela pesquisa. O Brasil abandonou a ciência e a pesquisa completamente. São Paulo investe 17 vezes mais do que o Brasil em ciência e pesquisa. Não faz sentido isso. Devia ser o inverso. O Brasil devia oferecer um investimento 17 vezes maior do que o Estado de São Paulo. Aqui nós respeitamos a ciência também pelo mesmo critério. Cientista, pesquisador, é tudo esquerdista, comunista. Que bobagem, minha gente. Que bobagem. Assim como classificar atores, autores, escritores, intelectuais como sendo comunistas, como sendo pessoas que precisam ser proscritas da vida brasileira. A ciência muda uma nação, a ciência ajuda você a aperfeiçoar não só as novas gerações, mas a aperfeiçoar tudo. O agro, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de oportunidades, ainda mais num mundo cada vez mais digital como o nosso. Então, me deu até essa boa lembrança, Luiz, de fazer essa menção. E, por último, um comentário bem humorado. Poucas vezes eu vi espaços tão arrumados como esse que você tem aí atrás de você. Estantes arrumadas, alinhadas, direitinho. Isso também reflete uma organização mental da sua parte, como eu. Então, me identifico. Olha, eu vou ter que lhe dizer o seguinte. É fake. Eu sou totalmente desorganizado. Eu coloco exatamente para ver meus prêmios Emmy, meu Leão de Cannes e tal, não sei. É tudo fake. Eu sou totalmente desorganizado. Mas tá aí, tá tudo direitinho aí atrás, viu? Aí tá. Mas não sou candidato a nada, não. Governador, eu agradeço muito a sua presença, o seu tempo, e que, mais uma vez, o Brasil tenha uma chance de encontrar um caminho pela democracia, pelo avanço e tal. Espero que a gente acerte dessa vez. Muito obrigado. Seremos todos. Muito obrigado, Luiz. Fique com Deus, fique protegido. Aos que nos acompanham aqui também, muito obrigado por terem nos acompanhado. Fiquem bem, fiquem protegidos. Usem suas máscaras ao sair de casa. Façam as suas orações e tenham esperança. O Brasil, em 2022, com as eleições, será um país diferente e melhor a partir de 2023. Tchau, Luiz. Muito obrigado. Boa noite. Boa semana.